só um minuto, que acho que ainda não começou a gravar, pelo menos aqui não mostrou. Está gravando já, então, de novo, boa tarde a todos. Good afternoon, everybody. Thank you all for the attendance. Vinícius, obrigado aí pelo seminário de hoje. Vamos seguir, então, o mesmo esquema. Perguntas aí pelo chat, eu vou fazendo depois da apresentação do Vinícius, que vai durar mais ou menos meia hora, tá bom? Passo a palavra para você. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Denis. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, agradecer ao professor Denis por ter convidado para fazer o seminário. Então, hoje eu vou passar um pouquinho do que a gente tem feito de pesquisa no projeto de Libra em relação ao gerenciamento dos tipos de OAG e de ICVs. Então, a apresentação é dividida nesses tópicos, né? Eu vou dar uma introduzida rápida, assim, contextualizando por que a gente todas essas coisas no projeto de Libra, passar a falar sobre o gerenciamento de ciclos WAG e, em seguida, do controle de ICVs, tanto para produtores quanto para injetores. O projeto de Libra, apresentei ano passado, não sei se vocês puderam acompanhar. O principal desafio dele é a alta produção de gás, né? Porque é um óleo lá muito leve, com alto teor de gás dissolvido, um alto teor de CO2 dissolvido também, e esse é o fator limitante para a produção de óleo. Então, o que limita a produção de óleo é a capacidade de tratamento desse gás que é produzido. E tem alguns problemas do que fazer com esse gás, né? Tem problemas ambientais, por exemplo, eu não posso queimar ele, você pode queimar só uma pequena parcela do que é produzido, esse gás em específico não tem muito valor comercial, então o desafio é como gerenciar. Então, o pessoal de Libra tem algumas alternativas, né? A premissa básica é que vai ser todo reinjetado esse gás. Outra coisa que eles querem fazer lá, eles irão fazer lá uma tecnologia da Petrobras chamada HACCP, que é a separação gás submarina, e as outras duas coisas é o foco da apreensão de hoje, né, que é a injeção alternada de gás e água, já que tem muita pressão de gás e precisa injetar, então eles aproveitaram para escolher esse mecanismo de recuperação, que aproveita os benefícios tanto da injeção de água quanto da injeção de gás, e também o uso das válvulas inteligentes para fazer esse gerenciamento dos poços. No projeto de Libra, são essas pessoas que trabalham, ou direto ou indiretamente, com otimização de ciclo de WAG e de ICVs, né? No caso, o ciclo de WAG, a Fernanda, que pesquisa especificamente isso, e o controle de válvulas sou eu mesmo. A gente tem o Rashid também, que aplica o que a gente desenvolveu no Closed Loop, mas ele não faz pesquisa especificamente nisso, né? Ele está aplicando no Closed Loop no contexto de gerenciamento, né? Já na fase de gerenciamento. Então, ele só aplica as recomendações que a gente passou para ele. E o Daniel, que estuda também algumas formas alternativas para otimizar ICV, por exemplo, usando equações logísticas, paramétricas, e algumas outras formas de otimizar o ciclo de WAG. Eu tinha colocado também algumas coisas para mostrar deles dois, mas tinha ficado muito longo, assim, ia ficar muito corrido, então acabei cortando e vou focar só no trabalho da Fernanda e no meu mesmo. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar alguns desenvolvimentos recentes do projeto de Libra, no que diz respeito à otimização de ciclos de WAG e a otimização do controle de ICVs. Então, dá alguns remarcas importantes, algumas conclusões e algumas recomendações para quem for trabalhar com isso. O nosso caso de estudo desse projeto é o SEC 1 2022, né, que veio de um setor, do setor 1 do SIM 3, mas é um outro benchmark, por ter fronteiras fechadas, ter um histórico um pouquinho diferente, enfim, aí tem algumas coisas que são bem características, bem análogas lá do campo de Mero, né, que era o antigo campo de Libra, como, por exemplo, 8 produtores e 9 injetores divididos em 2 fases. Aqui tem algumas características do modelo. A gente tem 3 ICVs por produtor e 2 por injetor, que é o que eles vão usar lá no campo mesmo, e algumas premissas, que é o ciclo base de WAG de 6 meses, que também é o que eles vão aplicar lá no campo. E a gente aqui usa a palavra-chave para manter a pressão média do reservatório, um valor alvo através da injeção de água, e temos a premissa da injeção total de gás. Então, já passando por otimização dos ciclos de WAG, essa é uma introdução rápida aqui, acho que todo mundo sabe, né, não é segredo para ninguém, que o WAG é a injeção alternada de água e gás, então o objetivo dessa técnica de recuperação, desse OR, aproveitar os benefícios de ambas as técnicas, tanto da injeção de água quanto da injeção de gás, né, aumentando a eficiência de varrido através da injeção de gás e melhorando o controle de mobilidade, manutenção de pressão, no caso da injeção de água, e é a pesquisa atual da Fernanda.
Então, como que ela está abordando esse problema? Então, a metodologia dela é dividida em 5 abordagens, né, em 5 approaches. Cada approach se diferencia principalmente com a forma que são gerenciados os próximos produtores, né? E em que momento a gente muda os ciclos de WAG, por exemplo. Então, no approach A, por exemplo, eu não tenho fechamento de poços por GOR, não tem esse monitoramento. Nosso caso aqui, a produção de água é muito baixa, né? A gente tem uma produção bem baixa de água, então a gente não se preocupa muito com o W-cut dos poços, então a gente se preocupa mais com o GOR. Então eu falo mais, sempre, quando eu falo de gerenciamento de produtores, é mais no GOR que eu tô preocupado. Então, no caso aqui, no Port A, eu não tenho fechamento de poços, e ela faz uma otimização variando o tamanho dos ciclos de 2 meses até 312 meses, ciclizados de 2 formas diferentes, né, dos mais curtos, de 2 até 60 meses, ciclizados a cada 2 meses, e dali em diante, ciclizados a cada 1 ano. Uma coisa para frisar aqui, é que ciclos muito longos, passou de 5, 10 anos aí, não é um ciclo propriamente dito, né, porque você não vai ter aquela troca constante de fluido nos injetores. Seria mais um envelhecimento do injetor, seria uma troca, quando o ciclo é muito longo, seria uma troca de fluido que eu vou ter em algum momento, uma ou outra troca de fluido que eu vou ter em algum momento da vida do campo aí. Mas para ficar mais fácil de falar, para efeito didático aqui, a gente chama de ciclo mesmo assim, é só para ficar ciente assim, que ciclos muito longos não são exatamente ciclos, mas aqui a gente vai chamar de ciclos. Então, na Protear não tem fechamento de produtor e ela estudou variar os ciclos de 2 meses até ciclos muito longos, são 312 meses. Na Prote B, a diferença é que eu já tenho fechamento de poços por GOR. Só que é um valor fixo para todos os poços, né? Porque veio de uma otimização mais simplificada, que a gente fez lá atrás, do caso base, chegou nesse valor e a partir daqui ela otimizou o ciclo de WAG. No Approach C, o monitoramento dos poços produtores foi feito, otimizado por posto, utilizando o DLHC, e de forma hierárquica, depois ela otimizou o ciclo de WAG. E já na Approach D, a diferença do C para o D é que a otimização foi feita na Approach D em conjunto. Os poços produtores, o monitoramento deles e o ciclo de WAG foram feitos ao mesmo tempo, e não de forma hierárquica como no Approach D. Aqui no caso do Approach C, desculpa, aqui no caso do Approach D, ela mudou um pouquinho a sistematização, porque quando passou a otimizar tudo junto, ficaram muitas variáveis, né? Ela mudou um pouquinho para diminuir esse número de variáveis da otimização. Então, para os mais curtos, ela utilizou um pouquinho mais, os ciclos intermediários a cada 6 meses, e nos ciclos mais longos, 1 ano, como ela vinha fazendo. E, finalmente, no Approach E, o Approach E, na verdade, é uma continuação do Approach D. No caso, ela usa o melhor resultado do Approach D para partir como início do Approach E, né? Então, ela usa o fechamento de poços daquele Approach D e varia os ciclos por injetor, né? Porque até então, todos os injetores tinham o mesmo tamanho de ciclo. Agora, os ciclos vão poder se variarem para cada injetor. E depois, se tiver muita mudança, no momento que eu faço essa variação de ciclos por injetor, é importante também reotimizar o GOR limite, porque como mudou as condições aqui, pode ser que as condições também de fechamento dos poços podem sofrer alterações, e aí eu tenho que otimizar de novo para voltar a chegar no resultado ótimo. Então, aqui, já passando para os resultados, né, dos 4 primeiros approaches, do A ao D, a primeira coisa que a gente identifica aqui é que tem uma tendência, um comportamento diferente do approach A em relação às outras 3 abordagens, né? Aqui no A é o único que eu não tenho fechamento de poço produtor, nos outros três eu tenho. A gente não identificou uma razão muito clara ainda porque isso acontece, mas temos algumas desconfianças, né? Uma possibilidade é que quando eu fecho o poço eu fecho alguns poços por GOR, nos que ficam abertos, que acaba sendo os melhores poços, os fluidos demoram um pouco mais para chegar. Tem alguma coisa relacionada também com a injeção, porque como esse caso precisa de não tem muita pressão de água, a injeção de água, na verdade, é boa para esse caso, para manter pressão, e como depleta mais, nos casos, quando eu fecho o GOR, eu preciso de mais injeção, e a injeção de água, né, a injeção de água tem efeitos benéficos para esse nosso caso aqui. Mas a principal mensagem para ser passada aqui é que é difícil isolar o efeito só do WAG, né? O WAG, por si só, falar qual é o ciclo ótimo de WAG.
vai depender das suas condições de variáveis G2, das suas outras variáveis de G2L, né? Da forma que você está operando, por exemplo, seus poços produtores. Aqui nesse exemplo ficou bem claro, né? Quando eu não fecho poço, é melhor ciclos bem curtos. Quando eu começo a fechar poço, é melhor ciclos mais longos. Então, é sempre bom avaliar várias variáveis G2L em conjunto para definir o ciclo ótimo de WAG. Tá? E aqui no caso dela, o melhor approach foi o D, né, que foi otimizando em conjunto o fechamento de poço com os ciclos. Foi um pouco melhor que fazer hierárquico, né? Foi um pouco semelhante, mas foi um pouco melhor se você fazer em conjunto. E já no approach E, ela tinha aqui no approach D os ciclos ótimos para todos os injetores foram 180 meses. Aqui são o tamanho dos ciclos para cada injetor, certo? Primeira onda e o rosinha aqui, segunda onda. E aqui os valores de GOR limite que ele encontrou na otimização de fechamento de poços. Aí no approach D, ela foi variando o ciclo de cada injetor, e alguns injetores mudaram bastante. Então, alguns mantiveram ciclos longos, de 180 meses aqui, e outros passaram a ter ciclos bem curtos. Aí eu dei para verificar, desses injetores aqui, que estão com ciclos curtos, são injetores que no ciclo longo seriam ciclos longos de gás. E os 3 injetores seriam ciclos longos de gás. E aí, para esse caso, quando é um ciclo longo de gás, é melhor ciclos curtos, para não, como disse, o problema nosso é o gás, então é melhor ficar revisando com a injeção de água. Nos outros, em sua maioria, a injeção do ciclo longo é ciclo longo de água, que, como eu disse, para esse campo é favorável ter uma injeção grande de água, porque ele que mantém a pressão, não tem uma produção muito grande de água, enfim. E aí, a partir disso, como teve essa mudança, ela reotimizou o GOR, certo? E aí chegou a outras condições aqui de fechamento um pouco diferentes das anteriores, né? A exceção desse fosse B17 foi bem diferente, que ele fechava com 1.200, passou a nem fechar mais. Isso é porque ele estava próximo de um dos injetores que estava com ciclo longo de gás, e chegava muito gás, então estava prejudicando muito o desempenho do campo. A partir do momento que eu passei a ter ciclos curtos, ele nem foi mais necessário fechar, porque aquele injetor já não estava impactando tanto negativamente esse poço. E aqui os resultados gerais, né, do fim do trabalho dela, a gente pode ver que, do caso base, para portear, que eu não fecho o poço e apenas mexo nos ciclos, eu não tenho um ganho muito grande. A partir do momento que eu mexo nessas duas variáveis de 2L, que é o fechamento de poços e o ciclo, aí começa a ter ganhos crescentes, né? E quando eu faço uma análise mais detalhada, que é no caso, a otimização conjunta de ciclos com o fechamento de poços, é o maior ganho, que eu tenho mais de 10%, esse é o meu caso base. Mas parte desse ganho veio da otimização do fechamento de poços e parte desse ganho veio de WAG, do ciclo de WAG. E, na verdade, a maior parte até veio do fechamento de poços, sendo mais impactante do que esse gerenciamento dos produtores é mais impactante do que os ciclos de WAG em si. E aqui é só um resuminho, né, de como é o monitoramento para cada approach, o ciclo ótimo, né? Então, só para approachar, que foi um ciclo curto, todos os outros, a partir do momento que eu começo a fechar poço, eu tenho ciclos longos, com exceção da approach E, que varia por poço, né? Eu tenho ciclos curtos para alguns poços, ciclos longos para outros poços. Então, alguns remarques aqui, como eu disse, o gerenciamento dos produtores tem um grande impacto no ciclo de WAG, então fica difícil falar só de ciclo de WAG, sem falar de outras coisas que estão acontecendo ali em conjunto, né? Então, cada caso tem que ser analisado com cuidado, quais são as variáveis que eu devo escolher que estão impactando meus ciclos de WAG, porque pode variar muito qual é o meu ciclo ótimo. E outra conclusão que a gente chega aqui é que as companhias vão adotar ciclo de 6 meses no geral, mas elas têm pacientes que podem existir alternativas melhores, dependendo da forma que elas gerenciam os pós-produtores. Agora já passando para a otimização de controle de ICVs. ICVs acho que também todo mundo já conhece, né? É a sigla para Inflow Control Valve ou Interval Control Valve. As duas formas que a gente encontra na literatura. Ela possibilita que a produção ou a injeção seja feita por segmentos ou por zonas dos meus poços. Os poços estão completados com essas válvulas inteligentes. Elas podem ser do tipo on-off, em que eu só tenho 2 estados, né? Ou totalmente aberto ou totalmente fechado, 0 ou 1. Ou elas podem ser de multiposição, certo? Que eu posso ir fechando aos poucos, abrindo aos poucos, em infinitos níveis. Então, o objetivo aqui dessa parte é prover metodologias para melhorar o gerenciamento
de campos com essas características do campo de melo, do campo do pré-sal, com alto teor de gás, através da otimização da fase de algumas variáveis da fase de gerenciamento, né? No caso aqui, gerenciamento de poços e das SCVs. Aqui algumas premissas que a gente teve o trabalho, por exemplo, os produtores têm 13 civis e injetores 2, que é o que a gente recebeu de informação lá do campo. As zonas foram definidas com base nos logs sintéticos, que é o nosso modelo sintético de permeabilidade. A gente não está se preocupando aqui onde a gente vai colocar, qual é a definição das zonas, a definição do zonamento ótimo das civis, né, qual é a zona ótima para colocar, a gente a válvula está lá e a gente vai gerenciar. A gente está usando o ciclo base de 6 meses de WAG, os trabalhos são separados, né, ela está sendo só o WAG e eu aqui só as válvulas, então lá ela não tem acionamento de válvulas, e aqui eu uso o ciclo base de 6 meses. Função objetiva VPL, o simulador AUG em 2017. Então, eu separei primeiro para produtores, depois para injetores. Quando eu estiver falando de produtores, eu estou considerando que os injetores, as válvulas de injetores ficam todas abertas, eu estou mexendo só nos produtores, e quando eu for falar de injetores, ao contrário, né? Eu estou trabalhando com injetores, deixando os produtores abertos, e no final eu vou juntar as duas coisas. Então, no caso dos produtores aqui, eu fiz comparação de 3 coisas. Controle só de poço, em qual fecha o poço quando atinge um determinado nível de OR limite, que é selecionado através de otimizador, né? O controle de válvulas tipo on-off, que é um controle reativo, em que as zonas dos produtores fecha quando atinge um determinado valor de OR, também é determinado pela otimização, e o controle de SCV em multiposição. Então, aqui a gente tenta verificar se é benéfico fechar parcialmente as SCVs ao longo do tempo. Então, um controle um pouco mais proativo. Em vez de chegar um determinado nível de OR fechar, eu vou começar a fechar um pouquinho antes e terminar de fechar um pouquinho depois. Então, no caso da multiposição, a gente tem que, no caso, o que eu fiz aqui foi seguir algumas premissas para otimização. Então, eu considerei as válvulas com 5 posições, que é essa coluna aqui nessa tabela, certo? Com esse multiplicador de vazão, e um perfil de fechamento que eu chamei de intermediário aqui. Até o Anderson ajudou um pouquinho nessa parte, né? Tive algumas ideias dele. No caso, essa que eu considerei aqui, que a válvula começa a fechar com 70% do GOR alvo e termina com 20% a mais do GOR alvo. Eu fiz teste também com essas outras possibilidades de perfil de fechamento e de número de posições, mas não vou mostrar aqui, senão vai ficar muito extensa a apresentação. Aí, para quem tiver mais curiosidade, tem um paper publicado nesse ano que estão lá essas informações. E aqui, para quem for trabalhar com isso, são as keywords que o Gen utiliza para a gente simular as válvulas, né? Layer Clamp, ele define as zonas de cada poço, certo? E a partir do Layer Clamp, você pode trabalhar com o Clamp Setting. O Clamp Setting é que vai definir uma restrição de fluxo para cada grupo que você definiu, para cada lamp que você definiu aqui no Layer Clamp. Mas uma coisa que vai ficar atenta é que isso aqui é um multiplicador de índice de poço, né? Não é um multiplicador de evasão diretamente. Então, quando é on-off, não tem problema, né? Que é 0 ou 1, então não faz diferença isso. Mas se for multiposição, que você estiver trabalhando, você toma um pouco de cuidado, porque, por exemplo, você quer uma restrição de evasão de 50%, né? Só colocar 0,5 lá, que a reação não é tão direta assim, né? Então, o que eu fiz foi achar uma correlação para cada ICV, para cada zona. Eu fiz umas análises lá e achei uma correlação que me dava um dado multiplicador que eu precisaria aplicar para obter um dado nível de restrição de vazão, por causa das multiposições. E o trigger, acho que muita gente faz, todo mundo deve ter usado uma vez na vida aí, que especifica certas ações serem tomadas quando atinge uma determinada condição. Eu usei o DLHC para otimizar, vou passar direto aqui, porque acho que o DLHC todo mundo conhece também, é o Alberto que eu estou semana passada, mas pode ser qualquer outro otimizador, que foi nas tabelas parâmetros que eu otimizei. E já passando para os resultados, então aqui à esquerda eu tenho otimização no controle de poços, né, só de poços, sem considerar a válvula. Aqui a otimização das válvulas on-off no meio, e à direita a otimização das válvulas, do controle das válvulas multiposição. A gente vê que as válvulas já dão ganho muito melhores do que controle só de poço, né? Só de colocar a válvula, mesmo sem ter combinações muito boas, já dá praticamente estado igual ou melhor do que controlar só poço. Então, vamos pegar nessa curva da direita, por exemplo, que estão todos os pontinhos marcados aqui. Esse ponto preto é o caso base, a gente vê que é
que é ruim, né, que é bem melhor que eu controle os postos de alguma forma, e diferença por válvulas. Aqui o ponto ótimo do melhor controle de posto, que é equivalente a esse ponto aqui, certo? Aqui esse ponto é o controle ótimo de válvulas on-off, que é equivalente a esse ponto laranja aqui, né, são da mesma cor, e esse ponto aqui no final é o ponto ótimo das válvulas multiposição. Então, nas válvulas multiposição, atingiu um resultado um pouquinho melhor do que as válvulas on-off. A diferença foi muito pouca e dá bem mais trabalho, né? Então, a gente até recomenda para quem não for estudar muito a fundo isso e for aplicar, até recomendo usar o on-off, mesmo porque lá no campo eles pensam também só usar on-off e não acabar usando multiposição, eles não têm muito interesse. E demora bem mais para simular a multiposição, porque tem muito trigger mesmo, e demora bem mais. E é bem mais complicado se agir, né? Se achar uma regra de controle para uma válvula multiposição. Então, na minha opinião, já é suficiente quando tem um controle reativo de quando o gás chega, ou dependendo do caso, quando a água chega, já fechar por completo aquela zona. Outra coisa que é recomendado aqui é usar KDCV como uma variável para otimização, ou seja, KDCV pode atingir um valor diferente de GOR, né? Eu fiz alguns testes, colocando todas as válvulas no esforço para fechar com o mesmo valor de GOR, com valores diferentes, e é meio óbvio até que o melhor é deixar cada válvula ter o seu valor de GOR determinado pelo otimizador. Aqui, só para ilustrar um pouco o principal benefício quando eu atuo com válvulas, essa cor vermelha é a produção de óleo de um poço, o P11, e essas curvas verdes são a produção de óleo das zonas de outro poço, o P13. Então, cada curva, esse aqui é do poço completo, o P11, a vermelha, e as verdes cada curva é uma zona do P13. Então, só para mostrar aqui que quando eu fecho uma zona, eu consigo melhorar a produção de outros poços, né? Então, cada aumento aqui desse que teve, sempre foi devido a algum fechamento de válvula de algum poço. Então, aqueles poços que chegam no ponto estão mais atrapalhando do que ajudando, pelo menos algumas zonas deles estão mais atrapalhando, e ao fechar eu consigo melhorar a eficiência de outros poços que são melhores para operar naquele momento. Agora, para os injetores, e lembrando aqui para os injetores, eu estou começando uma outra coisa, outro trabalho, né? Eu estou considerando as válvulas dos produtores abertos, então estou fazendo isso à parte, só estou considerando válvula dos injetores. Eu fiz 4 abordagens principais, 2 delas têm otimização, as outras nem tanto, e a A, B e a C são 2 subabordagens, cada uma que eu vou explicar agora. Começando pela primeira abordagem, a abordagem A1. Primeiramente, vou ler aqui, gerar as streamlines para ver qual poço produtor está sendo influenciado por qual injetor, certo? Então, aí eu acho uma relação entre produtor e injetores, qual injetor está impactando qual produtor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o GOR dos pós-produtores, a variável de mudamento dos pós-produtores, para fazer as válvulas dos injetores atuarem, certo? Então, eu uso o GOR dos produtores como variável de monitoramento. Então, no exemplo aqui da figura, eu tenho a curva vermelha, uma zona, a injeção de gás de uma zona de um poço injetor. A curva azul, a injeção de gás de outra zona do mesmo poço injetor. E a curva verde é o GOR de o poço produtor que está sendo impactado por esse poço injetor. Então, o injetor está lá injetando as 2 zonas, o GOR está subindo esse poço produtor. Quando chega um determinado limite de GOR, que vai ser dado pelo meu otimizador, eu fecho a zona de maior vazão, certo? Deixo ela fechada o resto da vida do campo e somente a outra aberta. Tá? Esse é o aporte A1. O A2 é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que em vez de eu fechar a zona de maior vazão, que é a vermelha aqui no caso, eu vou fechar a zona de menor vazão, que é a azul. Deixo ela fechada o tempo inteiro e a outra eu deixo aberta o tempo inteiro. Certo? Aqui para ficar mais ilustrativo, aqui eu tenho uma representação esquemática do injetor, zona 1, zona 2, certo? E aqui eu tenho em relação ao ciclo de WAG, então é o ciclo de WAG passando em relação ao tempo para esse injetor. Então aqui eu tenho o ciclo de gás, minhas válvulas estão abertas, tenho meu ciclo de água, minhas válvulas estão abertas. Quando atingir meu limite de GOR, vou fechar uma das zonas. Supondo aqui que a zona 2 tem maior vazão, no port A1 eu fecho essa zona, a zona de baixo, a zona 2.
E aí eu vou reabrir elas no ciclo de água. Eu não comentei antes, mas eu estou considerando as válvulas fechadas somente no ciclo de gás e reabrindo no ciclo de água. Eu fiz alguns testes aqui e de alguns resultados semelhantes, mas é melhor fazer dessa forma, porque, como eu disse, a injeção de água é importante para o nosso caso. Então, fechar durante o ciclo de água foi um pouquinho pior do que manter aberta no ciclo de água. Então, eu fecho só nos ciclos de gás. No caso aqui, no ciclo de gás, ele vai ficar fechado o tempo inteiro. Então, a válvula em si mesmo, se fosse uma operação real, ela não fica fechada o tempo inteiro, conforme eu falei, né? O correto é falar que ela fica fechada somente no ciclo de gás, mas pela vida inteira do campo. E no A2 é basicamente a mesma coisa, mas eu vou fechar a outra zona de menor vazão, em vez da zona anterior. No approach B1, é parecido, eu gero as streamlines, vejo o que está influenciando o quê, e aí eu vou para o otimizador, seleciono o meu GOR, só que ao invés de eu manter aquela zona fechada o tempo inteiro, eu vou alternando qual zona vai fechar a cada ciclo de gás, certo? Começando pela maior vazão, começando a fechar a zona de maior vazão no approach B1, ou começando a fechar as zonas de menor vazão no approach B2, certo? E aqui de maneira mais ilustrativa, eu tenho meu injetor, zona 1, zona 2, o ciclo de água para esse injetor, então o ciclo de gás, essas duas zonas estão abertas, o ciclo de água, as duas zonas estão abertas. Achei meu GR limite aqui, vou fechar uma das zonas do ciclo de gás, no exemplo aqui é de maior vazão, e depois eu vou alternando cada zona que vai ser fechada ao longo do meu ciclo de vida do campo. Certa diferença lá da Port A1 é que as zonas fechadas vão ser sempre essas aqui de baixo. Agora não, vou alternando de baixo, de cima, de baixo, de cima, de baixo, de cima, assim por diante. No B2, a única diferença é que eu inverto qual zona eu começo a fechar, né? Então, eu começo por essa e depois vou invertendo a cada ciclo de WAG. No resultado final, a diferença é bem pequena, né? Qual eu começo, porque a diferença é só qual que eu começo fechando. Agora, no approach C1 é o caso mais simples, assim, em termos de aplicar, porque é basicamente uma simulação que eu vou fazer. É muito parecida com o approach B1, só que em vez de eu esperar eu ter um trigger, eu ter aquele gatilho, que é a minha variável de monitoramento do produtor, assim que começar meu ciclo de WAG, eu já vou fechar. Eu já fecho o de maior vazão e vou invertendo para cada ciclo de WAG. E para o approach C2 é a mesma coisa, só que eu começo fechando a de menor vazão. Então, começou o WAG, eu já começo a ir fechando o zone, invertendo os zones, e não espero chegar àquele limite de GOR. E, finalmente, no último approach, a ideia aqui é tentar balancear a frente de avanço acumulada de fluidos, né? Então, qual que é a ideia? Aqui nesse gráfico, por exemplo, eu tenho a injeção de fluido de uma zona do injetor na curva vermelha, a injeção de fluido de outra zona da curva azul aqui do mesmo injetor, eu tenho uma diferença dessas vazões acumuladas, né? Quando atinge um determinado delta, aqui, uma determinada porcentagem, eu fecho uma das zonas e a outra vai começar a produzir mais. Até que essa outra zona está produzindo mais, vai chegar nesse mesmo delta de diferença. Aí essa que vai fechar e a outra vai abrir. E assim vai invertendo e chega num comportamento mais uniforme aqui. Tá? Testei diferentes valores para esse delta. E aqui eu não vou mostrar detalhes de cada uma das otimizações e tudo mais, senão vai demorar muito e ficar o dia inteiro aqui, né? Então, eu já vou mostrar um estado bem geralzão, assim, do estado final. Então, aqui eu tenho, se eu não tiver controle nenhum, e eu controlar injetores, todos os casos é melhor do que não ter controle nenhum, tá? Desculpa. Do que não ter controle nenhum. E o melhor resultado foi o approach D, certo? Que é quando eu vou controlando a frente de avanço. Outra coisa que esse testado aqui me indica é que no approach C e D eu começo a controlar as válvulas desde cedo, né? Eu não deixo esperar chegar a um gatilho, nada do tipo. Então, para os injetores, parece que é bom já fazer esse controle de válvulas desde cedo. E é bom também invertendo as zonas que estão fechadas, né? Que acontece nesses dois casos aqui. Agora, uma comparação com produtores e injetores. O que eu fiz aqui, só peguei o melhor caso dos produtores lá, eu peguei de on-off, né, não peguei de multiposição, peguei o maior caso dos produtores on-off e apliquei para cada um desses approaches com injetores.
Então, aqui ainda está tudo separado, ó, não tem controle nessa barra preta, eu tenho controle de postos de ICV de produtores nessa barra laranja, e cada uma das barras azuis é um approach do meu controle de ICV de injetores. Então, o controle de ICV para injetores é melhor do que não fazer nada, mas é bem pior do que controlar produtores. Então, se tiver que escolher, por esses resultados, pelo menos, se tiver que escolher controlar produtor ou injetor, o ideal é controlar produtor, porque eles são mais impactantes. Porém, quando eu junto as coisas, produtor e injetor, os resultados passam a ser esses aqui. Então, essa barra vermelha empilhada aqui é o acréscimo que eu tive ao colocar o controle de produtor junto com o de injetor. Em alguns casos, não chegou a ser tão bom quanto controlar só produtor, mas para o caso ótimo aqui, ou alguns outros também, foi um pouquinho melhor juntar as duas coisas do que deixar só o produtor. Então, se for para escolher, produtor é melhor do que injetor, mas se juntar as duas coisas, pode ser um pouquinho melhor ainda, tá? Então, aqui é o meu caso base, nesse nível aqui meu ótimo resultado para injetores por ICV de injetores, aqui meu ótimo para ICV de produtores, e aqui meu ótimo juntando as duas coisas. Tá? Então, algumas conclusões aí, recomendações, o controle de ICVs apresentou uma significativa melhoras em termos econômicos, tanto econômicos quanto de produção, em relação a nenhum controle, ou somente controle somente de poços, principalmente pelo fato de haver muita interferência dos poços, então fechar a zona de um poço melhora a produtividade de zonas do próprio poço, ou de outros poços também. On-off, a divisão on-off e multiposição apresentaram resultados muito similares, a multiposição foi um pouquinho melhor, mas mesmo assim, a recomendação é, se possível, usar on-off, porque demora bem menos tempo para simular, e o controle é feito de forma mais fácil, e considerando também cada SV como podendo atingir como uma variável de otimização, podendo atingir um valor diferente de GOR limite, ou a variável que for, né? Em relação aos injetores, a tentativa de controlar a injeção acumulada de fluidos foi o melhor resultado que a gente teve, mas controlar o produtor foi ainda melhor do que controlar injetor. Apesar de combinar os dois, deu um resultado um pouquinho melhor. E é isso, eu agradeço, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Vinícius. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu tinha marcado uma para fazer para você, na verdade, duas. Pode ser bem rápido também as respostas. Uma da primeira parte do trabalho da Fernanda e uma da segunda. Você afirmou no trabalho da Fernanda que o controle dos G2L, fechamento do GOR e tal, é mais importante do que é bem mais significativo do que os ciclos. Isso leva à recomendação de não otimizar o ciclo, na sua opinião? Não precisa? Não, são coisas complementares, né? Aí você pode fazer, o que não pode é só otimizar ciclo sem prestar atenção em outras coisas, né? Talvez deixar essa informação dessa forma e não da outra, porque da outra dá a impressão que você está recomendando não otimizar, mas eu entendi, então. E a segunda da sua parte, uma coisa que eu fiquei em dúvida, antes de seguir para as outras perguntas aí, você testou otimizar produtor e injetor ao mesmo tempo? Porque você só pegou a melhor solução e combinou, né? Não, mas você não... porque uma coisa influencia no outra, né? Talvez fosse interessante complementar. O que você fez está ok, agora tem um passo adicional, não precisa testar todas as hipóteses, mas testar a hipótese, a forma de controle melhor do injetor, mas otimizada tanto do produtor quanto do injetor, né? Sim, só uma pergunta. Mas tá bom. Então, eu vou para as perguntas agora. Então, o Anderson agradeceu aí pela excelente apresentação e fez uma pergunta. Como foi feita a parametrização das válvulas multiposição na otimização? A parametrização das válvulas, deixa eu só voltar aqui. Aqui, então, o que eu fiz foi o seguinte, eu utilizei para cada válvula 5 triggers, né? Um que eu fechava, no caso aqui eu utilizei uma válvula de 5 posições, né? Ele poderia assumir esses 5 níveis aqui, certo? Então, para cada um deles,
eu tinha um trigger separado, e cada vez que eu atingisse esse trigger, ele fechava dessa forma. Mas esse não foi o multiplicador que eu apliquei. O multiplicador que eu apliquei, eu tirei de uma correlação que eu fiz para cada válvula, e aí para cada zona, de cada poço, eu tinha um multiplicador diferente, né? Então foi bem trabalhoso fazer, mas como eu fiz a otimização, né, não foi sensibilidade, essas coisas, eu tive que deixar fixo algumas coisas, por exemplo, o número de posições, né, em princípio eu deixei fixo em 5 posições, e a forma que ele ia fechar, que considerei que começa fechando com 70% do controle de OR e termina com 20% a mais, né, isso aí também teria que deixar uma regra fixa, assim. Não sei se é isso que ele queria saber exatamente. Tá, se não for, depois ele manda aqui, eu te complemento. Tem uma pergunta do Gonçalo, que também deu os parabéns pela apresentação, mas se você puder voltar para aquele slide de onde você combina os produtores e injetores lá no final, ele acho que não entendeu muito bem aquilo lá, porque ele perguntou se otimizar só os produtores gera melhor resultado do que otimizar os produtores e injetores. Acho que não, né? No caso, está relacionado com o que você perguntou agora há pouco, eu não fiz a otimização junto dos dois, né? Eu peguei o melhor resultado da otimização de produtor, peguei o melhor resultado da otimização de cada um dos approaches do injetor e simulei junto, né? Fiz uma otimização. E fazendo isso, né, que é de certa forma mais simplificado, o correto era até reotimizar e tudo mais, já teve caso que deu um pouquinho melhor. No caso aqui, por exemplo, se fosse só essa barra azul, eu estou otimizando a minha otimização, meu resultado ótimo da otimização só de injetor. A partir do momento que eu apliquei a otimização de produtor, o meu VPL passou a ser essa barra aqui, certo? Então, o acréscimo que eu tive ao aplicar o critério de fechamento de produtores junto com injetores foi representado por essa barra vermelha. Mas o resultado final é essa barra completa aqui. Então, o produtor junto com o injetor, eu obtive isso aqui. É lógico que está, de certa forma, simplificado, que o correto, como o Denis falou agora há pouco, era não correto, né? Só que mais detalhado seria fazer a otimização conjunta, assim, reotimizar pelo menos a parte de produtores, né? O Henderson fez uma pergunta que eu acho que é a mesma do Gonçalo. Se não for, Henderson, depois você só dá um alô aí, mas eu entendi que é a mesma coisa, então eu vou pular aqui. O Guilherme está perguntando também, parabenizou pela apresentação, e perguntou quando varia o tempo de duração do ciclo AG por poço. Pode ficar difícil garantir que durante todo o período de simulação você terá um número mínimo de poços operando na fase gás, que garanta a reinjeção do gás. Se vocês tiverem esse problema, contornou, essa é uma coisa importante. Eu ia até comentar isso no final da sua apresentação, né, que você não está mostrando isso por falta de tempo, mas tem que garantir que todo o gás é reinjetado, né? Ele está perguntando se você teve problema quanto a isso. Isso, não, depois até a Fernando pode responder melhor, mas acho que ela não teve problema com isso, mas se tivesse problema, você tem que fazer algum ajuste, assim, mudar um pouquinho o ciclo, fazer alguma coisinha, porque a gente tem que garantir essa premissa, mas no caso dela, acabou não acontecendo. Aconteceu outras vezes para outras coisas, que ela acabou corrigindo, quando ela mudou de IP para Prior, aquelas outras coisas que ela está testando, quando eu apresentei aqui, mas quando ela testou outras coisas, por exemplo, outras formas de gerenciamento, como o Prior, aí passou a ter esse problema de reinjeção, mas que eu me lembro que ela apresentou aqui quando mudou os ciclos per poço, acabou não tendo, mas se tiver, sim, tem que achar um jeito de corrigir. Isso eu ia até complementar por causa disso. Em alguns projetos eu estou observando isso, e tem duas condições que a gente tem que observar, e isso varia para todos os projetos. A primeira é que a gente vai rejeitar todo o gás produzido. Essa é uma premissa dos casos que a gente está simulando, e é obrigatório fazer isso. Se não tiver, eu tenho que fazer ajustes manuais, como o Vinícius falou aí. Uhum. A outra é que eu tenho observado é que, assim, como a plataforma está restrita em gás, o Vinícius também não mostrou aí, mas no caso deles a gente já discutiu isso, a gente tem, parece que as melhores soluções caminham para produzir o gás no topo o tempo todo. Se não caminhar, vale a pena fazer testes manuais para tentar aumentar a injeção de alguma coisa, ou repressurizar, ou fazer alguma coisa para manter o gás no topo o tempo todo de produção, né? Mas isso depois a gente pode um dia fazer um outro seminário e detalhar isso.
O Gonçalo está fazendo outra pergunta aqui. O gás injetado é apenas gás produzido? Acho que é a mesma coisa, né? Com a transição energética, é viável que o gás possa ser comprado, cada moto, né? Então, acho que isso é uma premissa do nosso caso, né? Então, eu tinha até... Porque ele está perguntando se seguiria com a perspectiva de guardar CO2, fazer uma coisa. A gente não está trabalhando com isso, certo, Vinícius? Não, todo gás produzido é injetado, não tem compra de gás mesmo, porque já tem muito gás, né? Não precisa nem comprar, a gente quer se livrar dele, na verdade, né? E tudo que chega a gente tem que reinjetar, porque a gente não consegue tratar além do que a gente pode produzir ali, né? No limite da plataforma. Então é isso, tem que injetar todo o gás. A gente não estudou exportação de gás, nem nada disso. Para todos os nossos projetos, o Gonçalo, o Guilherme, tudo que a gente está falando, a gente está partindo dessa premissa. A Suzana chegou a mandar uma coisa assim, online para o grupo, né, dizendo que tem algumas empresas estudando outras alternativas. A gente ainda não está fazendo isso. Pode ser o estudo de algum novo estudo, mas para os nossos estudos atuais, a gente não está fazendo esse tipo de estudo, que é produzir o gás, levar para a superfície, tratar. Tem outras alternativas, mas nas nossas alternativas a gente está seguindo as orientações que foram nos passadas aí das empresas de reinjetar todo o gás. Tá? O Anderson está perguntando, foi a parametrização do artigo? Você otimizou o GOR de referência para essa regra? Sim, foi a otimização do artigo. Na verdade, depois que foi para a revisão da revista, a gente fez algumas coisas a mais, né? A gente tinha usado uma parametrização, mas aí, como é um método estocástico de otimização, os revisores pegaram bem no pé dessa parte da otimização mesmo, em si, né? Aí fizeram com que fosse outras rodadas de otimização, então eu fiz mais algo, e pegasse o valor médio, né, dessas rodadas. Aí foi o que a gente fez. E eu tinha feito uma rodada antes, com uma parametrização um pouco diferente, né? Tava só no sentido do número de amostras sorteadas por iteração, né? Depois eu conversei com o João, ele tinha feito já mais uns testes, tinha avançado mais nisso, a gente viu que o que eu estava usando era muita amostra por iteração que eu não precisava, que era mais relacionado com o número de valores candidatos do que com o número de variáveis em si. Aí eu fiz mais 3 rodadas, que gerando menos sorteios, e deu resultados parecidos, ou até melhores, mas essas 3 rodadas a mais eu fiz com essa parametrização que eu mostrei aqui, que foi pro paper. Aí eu peguei o valor médio, o resultado acho que foi o valor médio. Certo. Não tem mais perguntas aqui, então só vou complementar um pouquinho, Vinícius, aquilo que eu falei, né, que eu tenho observado isso em vários alunos. Sempre é importante, por exemplo, nessa solução do Vinícius, é que hoje não deu tempo porque ele tinha meia hora, mas nem que seja por fora ou apresentar, por exemplo, a solução que ele apresentou como ótima aqui, que nesse caso do exemplo do slide, por exemplo, é a última, hein? Tem que fazer, obrigatório, né, todos os alunos, é importante fazer o gráfico de vazões injetada, produzida, do campo, dos poços, tal, e verificar se todo o gás produzido está sendo reinjetado. Se não tiver, é porque não está obedecendo uma restrição do problema, então ela não é uma solução viável, certo? Até coloquei aqui, não acabei nem apresentando. Tá aí, beleza. Então é isso que o Vinícius está mostrando. Nesse caso aí, acontece às vezes alguma coisinha, não sei se é esse o caso, Vinícius, talvez você possa esclarecer, tem um pequeno período de tempo aí, durante um ano, que o gás injetado acho que ficou um pouquinho menor, né? Na verdade, aqui é só a produção mesmo. É a produção. Tanto a produção, a injeção, tanto a produção quanto a injeção está caindo aqui. Na verdade, só estou usando a produção, mas eu sei que a produção e a injeção caem um pouco. Eles, para um pré-momento, não precisou injetar tanto e tudo mais. O que eu ia comentar é isso, se às vezes também não vai jogar a solução fora, porque durante um ano, 6 meses, alguma coisa, ficou com esse problema. É só ir lá e manualmente corrigir essa solução, né, em cima da outra, porque aí a diferença é muito pequena. Já a segunda variável aí, que é produzir no tempo todo no topo, como é a solução que o Vinícius está mostrando aí já não é uma restrição, é uma coisa que, a princípio, parece ser desejável, porque se a restrição da plataforma é no gás, ficaria esquisito uma solução que eu não produzo durante o tempo todo na máxima vazão. Mas aí é uma questão de analisar e verificar e conferir se é ótimo, né? Então é isso que, no caso do Vinícius, aqui está claro que a melhor solução, dá para ver ali pela linha vermelha de cima, é todo o tempo produzindo no máximo de gás. Por isso que é interessante controlar o gás, por isso que nos projetos a gente está buscando isso, que o pessoal tem chamado até de Gas Driven Optimization, né? A restrição principal aí é a produção de gás da plataforma.
Me parece que no Unicim 3 e no SEC 1, que são os exemplos que o Vinícius está tratando aqui, isso acontece, né, Vinícius? Sim, alguma coisa um pouco diferente está acontecendo no Unicim 2, tá? Parece que a Suzana, a equipe lá, estão obtendo algumas soluções em que não fica topado o tempo todo, tá? Mas é uma questão de analisar e depois ver o Unicim 2. Acho que a Fernanda chegou também a ter algum resultado, assim, que não ficava o tempo todo, é que eu não tenho o gráfico dela aqui, mas acho que a Fernanda chegou a ter também um ou outro resultado que não ficava o tempo todo topado, topava um pouquinho aqui no final, tudo mais, né? Aí, se eu não estou enganado, acho que ela chegou a ter, eu não sei se ela corrigiu depois, conseguiu melhorar manualmente, ou se foi uma das etapas, depois da etapa seguinte já voltou a topar, agora eu não estou lembrado, posso confirmar com ela, para ver se ela teve algum caso assim mesmo. Tá. Mais uma perguntinha, Vinícius. A sua solução, o seu caso e o da Fernanda são o mesmo? É o mesmo caso? É o mesmo caso, só que 1,22, só que o caso dela sem válvulas e o meu é o caso base de 6 meses. Porque eu vi que parece que o seu caso inicial, quando você mostrou o primeiro gráfico do poço sem os ICVs lá, o VPL era bem inferior ao dela. Você chegou a observar isso? Eu acho que era 7,4, né? É parecido, deixa eu ver. Então, o dela era 8, né? Não, 8 era o ótimo, né? Deixa eu ver aqui. 7,4, 6 meses, ó. É o caso inicial, tá. Mas ela evoluiu para 8, ou seja, se ela controlar os ciclos, 8. Exato. Porque depois, então, seria necessário alguém para combinar as duas coisas, né? Otimizar os ciclos e o controle e mais as válvulas, né? Porque, na verdade, o controle de poço foi o que ela fez, né? Que é esses gráficos aqui. Só faltam as válvulas aí, não tá tudo. Como que você otimizou as válvulas em cima do caso base dela, né? Isso é no caso base geral nosso, né? Que é o 6 meses e tudo mais. A gente começou em paralelo, né? Então, isso, se usasse o caso base dela para otimizar as válvulas, talvez você chegasse a um resultado um pouco diferente, né? O caso ótimo dela, né, no caso. Isso, é o caso ótimo dela, e aí otimizasse válvulas em cima do caso ótimo. Poderia obter uma diferença. Pode ser, provavelmente. O Vinícius está perguntando aqui, o Casanova, né? Parabéns pela apresentação. Existe alguma particularidade no caso que justifica a diferença de duração de ciclo ótimo lag sugerida por vocês, da usual, da indústria? O que a gente tem aqui é aquilo que eu falei, que é a forma que você gerencia os produtores, né? É isso que impacta mais o ciclo ótimo. No caso aqui, se a gente não pensar nisso, não fechar poço o campo inteiro, o ciclo ótimo está aqui 6 meses mesmo, curtinho, 3, 6 meses, tá ótimo, mas a indústria faz isso ou por algum motivo, ou por exemplo porque não tem tempo de estudar mais a fundo, ou não sei de formar por que eles definiram 6 meses o ciclo deles, né? Mas é o que eles passaram pra gente, que não sei nem se o Denis sabe por que eles definiram com 6 meses, mas para mim não chegou a informação do porquê, né? Eu também não sei de onde veio isso, acho que de alguns estudos iniciais, né? Tem até uma palestra da SPE, não sei se já foi ou se está sendo aí, acho que se já foi, dá para assistir, falando sobre essa parte de ciclos, de WAG e tal, mas esse é o padrão que foi nos passado por todas as empresas que nós temos projetos aí, que eles vão praticar ciclos de 6 meses. A gente está mostrando aqui que dá para fazer melhor, né? Agora é questão de convencer as empresas a mudar, porque não é uma coisa muito simples de mudar, só porque o modelo de simulação disse que é melhor fazer outra coisa, né? Mas os resultados, pelo que eu estou vendo, né, Vinícius, estão indo aí de 7,5 mais ou menos para 8, quer dizer, é uma diferença considerável de operação. Aí é lógico, aqui é um modelo só, né? Ela vai aplicar em outros modelos representativos. Na verdade, chegou a fazer, na maioria deles foi exatamente o mesmo comportamento. Teve um modelo só que o comportamento mudou um pouquinho. Aí o Rashid está fazendo um closed loop, foi um pouquinho diferente também, não deu ciclos tão longos, ótimo dele, mas já deu bem mais longos do que 6 meses. Se não me engano, foi 5 anos, por aí. O ciclo dele já é bem mais longo do que 6 meses, né? Se for ver operacionalmente é até mais fácil, né? Se demorar mais para ficar alterando o fluido do poço do que mais frequente, né? Me parece, né, o Vinícius, pela sua pergunta, o Vinícius Casanova, né, são os dois Vinícius, mas me parece que, assim, a questão de produzir o gás o tempo todo e reinjetar todo o gás, com esse fato, a diferença vai convergir para
um ótimo aí próximo daquilo que o Vinícius está mostrando aí para o nosso caso, 8 e pouco, né, Vinícius? Mas daí começa a não ser muito fácil tirar daí. Agora, chegar nesses 8 e pouco aí, que tanto a Fernanda obteve pela otimização de ciclo, quanto o Vinícius está obtendo pelos ICV, essas coisas, talvez com a ICV dá um pouquinho mais, né, porque daí também tem um custo a mais, não vai ser muito fácil ter mais do que isso com esse posicionamento, com esse G1 que a gente tem, né, com esse posicionamento de poços, porque tem um limite aí que a gente vai tá chegando próximo, e me parece que tanto faz eu partir para o caminho do fechamento de produtores, injetores ou ciclos, as coisas, vai chegar um pouco nesse limite aí, não vai ter muito como fugir. Porque eu vou estar o tempo todo limitado aqui, o meu volume de gás produzido vai ser sempre o mesmo, praticamente. O que eu vou estar fazendo é tirar um pouquinho de um poço que não está tão bom, produzir mais em outro que está melhor, produzindo menos gás, eu vou fazendo esse arranjo entre os poços ali, mas acho que além disso não tem como mudar muito como estratégia já definida, né, sem mudar o G1. Uma coisa que eu não falei no começo é que esse projeto é bem focado em gerenciamento, né, em G2, então a gente já tem um G1 pré-definido, né, que foram inclusive eles que deram a diretriz também de posicionamento de postos, essas coisas, e aí a gente partiu daí. Então, me parece que é isso que está acontecendo, então aí dá para a gente atuar depois dessa otimização toda aí só no G3, né, que é identificar zonas não drenadas e tentar fazer alguma coisa com ela. Mas é interessante, e aliás é por isso que é bem importante, né, recomendo a todo mundo, de novo, aí aos alunos, tal, a gente rodar sempre os mesmos casos, né, comparando o trabalho da Fernanda com o Vinícius, com o do Rachid, todos usando os mesmos exemplos, a gente vai entendendo melhor o caso e vai chegando a essas conclusões. Outra coisa se cada um tivesse com um caso, seria difícil fazer essa comparação. E tem essa questão do G3 que o Denis comentou, que aqui a gente tem um G3 fixo, né, que saiu lá do caso base, a gente mantém aquele G3 e às vezes ele não está nem tão bom, né, pode até ser melhorado e a gente ganha. Aliás, esse G3 que a gente está usando fixo aqui está com uma alta produção de gás, apesar que não tem como fugir muito, né, chega lá 5 anos depois que começa a minha primeira produção, difícil uma região do reservatório que eu não tenha muito gás, mas dá para melhorar um pouquinho eu acredito, quando alguém começar a mexer nessa parte de G3, né, que a gente chama aqui de segunda onda, né, que são 4 poços que a gente deixa para mais tarde. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que não tem mais perguntas, Vinícius. Então, gostaria de agradecer aí. Dá para ver que tem bastante coisa ainda para otimizar, né? O pessoal que está otimizando. E esse é um caso, como o Vinícius falou, né? O Unicim 2 parece que é um pouquinho diferente, cada caso vai ser um pouquinho diferente, mas as técnicas usadas, as ideias, as coisas podem ser aproveitadas de um caso no outro. Né? E outra coisa aqui que é importante para a gente, trabalho com benchmark, é aplicar uma referência, né? Eu já rodei alguns aqui, estou acabando de rodar do injetor, que demora um pouquinho, né? Se o injetor está demorando um pouquinho mais por causa dos triggers e tudo mais, mas é importante rodar uma referência para ver como se comporta isso que a gente obteve no modelo de simulação, como se comportaria no caso real, né? Exatamente, por isso que é importante a gente gerar a regra de controle e não o controle em si, né? A regra de controle que a gente chama a ideia por trás de como o campo vai ser gerenciado, porque quando chegar na referência, que é o nosso caso real aí, os tempos de fechamento vão mudar, as formas de fechamento vão mudar, essas coisas, mas a ideia por trás do controle é a mesma, né? Então, o que a gente está buscando é essa ideia do controle, né? A regra de controle que a gente chama. Beleza, então obrigado, Vinícius, obrigado pela apresentação, vou interromper aqui a gravação, agradeço a você, a todos os presentes. Obrigado, eu que agradeço.